Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu vos ofereço todos os meus pensamentos, palavras, obras e ações, alegrias e sofrimentos desse dia. Tudo enquanto eu fizer e padecer, descontados os meus pecados, seja tudo, ó meu Deus, para a vossa glória, pelo bem das almas do purgatório, em reparação das minhas faltas e em desagravos ao Sacratíssimo Coração de Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Santíssima, sejam todos bem-vindos à Rádio Voz do Coração Imaculado, ao programa A Perfeita Alegria. Me chamo Jean Carlos Lopes, sou professor e filósofo, e hoje nós temos a alegria de termos aqui o nosso querido professor Marcos William, que vai daqui a pouco vai se apresentar novamente, né? Eu creio que é a primeira vez ou você já veio aqui, não? Já tenho outras vezes. Ah, não. Então o senhor é de casa, então. Por isso que eu fiquei em dúvida de falar que é a primeira vez. Ele vai se apresentar aqui e nós iremos trabalhar um tema de suma importância. Portugal e as suas grandiosidades, né? Em relação à fé, à economia, mas principalmente como mãe do nosso querido país. É lógico que no programa de hoje é só uma introdução para aquele aperitivo, né, a entrada para o grande banquete, né? Então, tá contigo, meu querido amigo. Primeiro, eu agradeço muito, sei que você é atarefado, saiu rapidinho de uma catequese agora, só tá limpando o suor do rosto ainda, né? Mas muito obrigado, tá? E queremos agradecer também o Frei Lúcio, né, que nos auxilia sempre na mesa de áudio. Oração pela vocação dele. Ave Maria, é um grande prazer estar aqui na Rádio Voz do Coração Imaculado. Foi muita bondade, tanto do professor Jean quanto do Frei Lúcio. Depois de tanta insistência, apareci. Bem, alguns penso que já acompanham a rádio me conhecem. Aqueles que não, sou o professor Marcos William, professor de Química, sou natural de Uruaçu. Atualmente estou de licença para fazer o mestrado em Química, e sendo escravo inútil de Nossa Senhora, estou aqui no que for para o serviço de Nossa Senhora, para a maior glória de Deus, salvação das almas e enaltecimento de Nossa Mãe Corredentora. Hoje, com um tema tão brilhante, as raízes do nosso povo, as raízes lusitanas, conhecer melhor a nossa nação por meio da nação que nos gerou, nossa nação mãe, Portugal. Pois é, olha só que interessante, gente. Olha o que o Pedro Vaz Caminha escreve. É o melhor fruto que dela se poderá tirar, será salvar essa gente. Quando ele vê o Brasil, ele entende, olha só, nós iremos levar para esse país a riqueza, mas principalmente a riqueza espiritual. Essa narrativa histórica é aspecto poucos conhecidos, porque afinal de contas, nossos livros de história, os professores atuais, pelo contrário, eles queimam, denigram a imagem de Portugal. Na expansão da fé e do império nasce a terra de Santa Cruz, uma nação que nasceu aos pés da Santa Cruz. Então o Brasil, desde o início do seu descobrimento, ele foi consagrado ao madeiro santo, a Santa Cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos ouvintes, Marco William, Frei Lúcio, o mar estava calmo, como estivera durante todo o percurso. Os marinheiros nos seus postos, atentos aos sinais de terra, percebem a presença de ervas compridas, chamado botelho, e outras a que dão o nome de rabo de asno. Era uma terça-feira das oitavas de Páscoa, dia 21 de abril. Segundo os pilotos, deviam haver terra a 660, 670 léguas. Na quarta-feira seguinte, pela manhã, a esquadra encontra aves que chamam de furabuchos. Era confirmação inequívoca de que existia terra próxima. Passam-se algumas horas até que, por volta das 15 horas de véspera, um primeiro marujo pronuncia a famosa e esperada sentença. Terra à vista! Estava descoberto o país destinado a ser a maior nação católica da Terra. Maior nação católica da Terra, meu querido. Oh, sim. Uma coisa interessante do que o senhor falou,
como hoje se denigre a Portugal. E isso é lamentável porque é uma visão errônea, marxista, porque coloca Portugal como um país meramente mercantil, um país que busca sua riqueza, e isso é uma tolice no mínimo, pelo seguinte: Portugal era uma nação pequena, havia no Reino de Portugal no máximo 1,5 milhão de habitantes. Alguns dizem que o número mais preciso seria 1.200.000 habitantes. Ora, com 1.200.000 habitantes, quase a população de Goiânia. Bem, o que o pessoal lá de Portugal ia querer fazer em outras terras? Portugal, o reino já era suficiente, bastante para eles. Eles já estavam expulsando os mouros, os famigerados, os terríveis muçulmanos das suas terras. Essa expulsão realmente só se efetivou por volta de 1500, 1490. Mas Portugal, o motivo que levou a essa expansão foi um motivo religioso. É preciso lembrar disso. Nós estamos no Renascimento, está começando os homens já estavam sendo corrompidos pela vida mole, o prazer, aquela coisa, mas ainda tinha o ideal medieval. É preciso lembrar que nas caravelas todos levavam a cruz de Cristo, a cruz da ordem de Cristo. Portugal, as nações, os territórios que Portugal conquistou com as navegações, não era propriamente do Reino de Portugal, só passou a ser do Reino de Portugal em 1600. Antes era de propriedade da ordem de Cristo, uma ordem de cruzados, uma ordem missionária, uma ordem de propagação e de defesa da fé católica. E só para se ter noção, Portugal teve contato com 60% da população do mundo de então. Eram por volta de 500 milhões a população na época. Portugal teve contato com 60%. Isso um reino pequeno. Dá para ver claramente aqui o sinal da providência de Deus, não? Veja, o Brasil foi descoberto numa terça-feira da 8ª de Páscoa, como bem falou o professor Jean. Bem, isso está relatado, está escrito na carta de Pero Vaz de Caminhas e tudo mais. Tanto é que é uma coisa engraçada, o senhor leu a carta aí, professor? Todo mundo os professores de história hoje só se lê aquela parte. Nessa terra tudo que se planta dá. Ninguém lê a parte que fala de que o maior fruto que se pode colher aqui, o maior tesouro, é a salvação das almas. Justamente. Isso Pero Vaz de Caminhas deixa patente, né? Mas é lamentável essa visão. Essa visão que pensa que tudo é economia, tudo é a busca do lucro, a busca do dinheiro. Isso é uma visão nova, né? Uma visão que surgiu com o capitalismo, com a ideologia de classes de Marx, mas nessa época não se tinha isso. A visão era uma visão de fundo religioso. E é isso que essa série de programas que o professor Jean está conduzindo pretende mostrar: as raízes históricas de Portugal e a grandeza dessa nação, da qual nós somos grandes devedores. É muito comum nas escolas, professor, quando eu era aluno de ensino médio, pelo menos todo mundo ficava: se o Brasil tivesse sido colonizado pelos holandeses, se tivesse sido colonizado pelos ingleses, se tivesse sido colonizado pelos franceses. E aí hoje, quem sabe, nós seríamos um país aberto como a França, que os muçulmanos estão matando todo mundo, ou quem sabe nós seríamos um país em plena decadência, como os países de colônia inglesa e tudo mais. Mas nós somos o maior país católico porque nós somos portugueses, senhores, né? Verdade. O povo brasileiro em si tem essa saudação, né? Esse saudosismo. Sim. Sim, essa nostalgia, né? Sim. Ou se não, aquela questão do futuro. O Brasil é o país do futuro, nunca Sim. o país do presente, né? Sendo que o nosso passado é enraizado justamente em raízes cristãs. Sim. Quando você rompe, né? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso mais à frente, mas quando você rompe com essa raiz cristã, aí vem esse saudosismo, né? Se fosse pela Inglaterra, se fosse, né? Sim. Isso é lamentável, porque é a ingratidão. É a ingratidão com o povo. Tanto nós vamos ver isso ao longo dessa série que o professor está conduzindo. As navegações para Portugal não foi uma fonte de riqueza, na verdade foi um prejuízo. Hoje em dia os administradores
não contabilizam como lucro e prejuízo, o patrimônio de uma empresa não se resume meramente nos bens que tem, nas sedes, no material, mas principalmente o patrimônio humano. E agora veja, Portugal, com 1.200.000 habitantes, e aí cada vez que se ia uma caravela, que se tinha uma armada, uma expedição, geralmente era menos de um terço voltava. Menos de um terço. Agora, quem de nós aqui que entraríamos num ônibus, sabendo que vai fazer uma viagem daqui para o Rio de Janeiro e, quem sabe, menos de um terço sobreviva? Quem de nós que teríamos coragem? E esse povo corajoso, esse povo viril, esse povo varonil, teve coragem. Não só um povo viril, varonil, mas um povo virtuoso, um povo católico, um povo missionário. É preciso aqui lembrar, nós estamos na Rádio Voz do Coração Imaculado, uma rádio dos franciscanos da Imaculada. Ora, os franciscanos foram muito perseguidos na Terra Santa, não? Havia uns impostos a serem pagos, e aí os franciscanos coletavam as esmolas na Europa, mandava para poder pagar, que mesmo comprando a terra ainda tinha que pagar o tributo para o sultão, e caso não pagasse, deveria se pagar com sangue. E muitos freis iam para lá para poder morrer. Davam a vida para poder guardar aqueles lugares. Bem, se eles davam a vida para poder guardar esses lugares, mais bem faz quem dá a vida para poder guardar as almas, para poder salvar as almas. Tanto é que foi por isso que Santo Antônio quis ir para converter os muçulmanos, não? E agora o que acontece? Esse povo quer o quê? Qual foi o principal objetivo das grandes navegações? O povo ia andar aí no mar à toa? Ninguém é doido o suficiente. Tanto é que, professor, tem que ter um fato curioso. Tem na África, próximo do Marrocos, lá no Marrocos, o Cabo do Bojador. Cabo do Bojador. E acreditava-se que ao sul do Cabo do Bojador era praticamente impossível. Ninguém voltava. Não era possível passar o Cabo do Bojador. Se passasse, não voltava. Por quê? Porque o Cabo do Bojador tinha os ventos que sopravam em direção ao Marrocos, tinham bancos de areia que se avançavam quilômetros no mar, então era muito terrível, muito difícil para as navegações. E aí, muito bem, tanto é que ele era duque, Henrique o Navegador, que foi um homem extraordinário, filho de Dom João I, me parece. Brilhante. Henrique o Navegador vai e começa a animar os senhores, vamos tentar. E aí os navegadores entram na disputa teológica com Henrique o Navegador, dizendo o seguinte, que seria um pecado mortal tentar atravessar o Cabo do Bojador, porque seria suicídio, ninguém ia. Se passasse o Cabo do Bojador, os ventos lançavam até o Marrocos era território dos mouros. Então, se sobrevivesse, se o navio destroçasse e ainda assim sobrevivesse, caía na praia. Ou ia ser morto ou ia ser vendido como escravo. Então, era um suicídio praticamente ser um navegador naquela época. Ser um navegante, ser um marinheiro, um marujo. Então, não se deve. Foi essa disputa. E aí, Dom Henrique vai e diz, não, é possível, ele investe. Outra questão aqui. Esses professores de história, é preciso também ter de piedade também, né? Porque é a formação, lamentavelmente, hoje, né? A deformação, na verdade, né? Ou a má informação, né? A má informação. A mentira repetida várias vezes, né? Como diz Joseph Goebbels, né? O ministro de propaganda do Hitler, né? Isso. Aí essas pessoas não entendem mais. Ou o próprio livro 1984, né? A pessoa começa a aprender tanta mentira que ela entende que a mentira seja verdade. Sim, né? Isso é lamentável. Porque o que acontece? Se fosse meramente para Portugal se tornar uma nação, um grande império, ora, Dom Henrique, o Navegador, morreu pobre. Morreu endividado. Deixou os poucos bens que tinha para a ordem de Cristo. Onde é que está a busca desenfreada por lucro aí? Que é o que eles tanto dizem, a busca pelo ouro e tudo mais. Só para se ter noção, tá certo, nós vamos dar um enfoque maior aqui ao Brasil e como que os portugueses chegaram aqui nas nossas terras, mas Portugal era uma nação católica. Isso foi reconhecido pela Santa Igreja. E essa empresa, esse empreendimento era um empreendimento missionário. Aí alguns vão dizer, prova isso.
O difícil é saber como não provar isso, professor. Porque isso é necessário hoje ter uma grande cegueira e querer ser cego para poder não ver isso. Porque se você for pesquisar um pouco, nas próprias encíclicas papais, eu não estou falando de um motu próprio, quem é católico entende a diferença entre um motu próprio, entre uma carta sinodal, entre uma bula e uma encíclica. Os papas lançaram encíclicas afirmando o empreendimento de Portugal, essa grande nação. Só para se ter uma noção, 3 encíclicas. A primeira, Dum Diversas, de 1452. A segunda, Romanus Pontifices, de 1454. E a Intercetera, de 1493. Só para se ter noção, essa segunda, de 1454, o Papa elogia a nação de Portugal e lança uma excomunhão. Quem atrapalhar o empreendimento de Portugal está excomungado, porque o empreendimento de Portugal era um empreendimento missionário, era um empreendimento que era de necessidade da igreja, de interesse da Santa Igreja. Tanto é que depois, quando Portugal começa com as grandes navegações, qual que era o objetivo dessas navegações? Já se tinha conhecimento que haviam cristãos na Ásia, no norte da África, na Ásia, e era necessário manter relações com esses cristãos. Veja, é um sentimento de defesa. Lamentavelmente, hoje, fica tanto se falando de amor ao próximo, tá certo. Vamos ajudar as vítimas na Somália, vamos ajudar o pessoal do Haiti. Tá, mas quem que é o nosso mais próximo, senhores? Os nossos familiares. É uma vergonha chegar e dizer, eu tenho que ajudar o meu próximo e ajudar os meus familiares. E agora, quem que é a nossa grande família de cristãos, a nossa grande família espiritual? E nós estamos ajudando os nossos irmãos que estão sofrendo lá com os muçulmanos, degolando os cristãos na Síria e tudo mais. Eu não estou vendo, me desculpe, eu não estou vendo campanha para poder ajudar os cristãos de Alepo. Agora, os portugueses naquela época já estavam gastando dinheiro, já estavam montando escolas para montar tecnologia, para tentar manter relação com aquele povo, para poder ajudar aquele povo que estava na Ásia. Esse foi o objetivo primordial. Porque aqui é preciso entender. Não me venham, por favor, com essa história de Deus é amor. Sim, realmente Deus é amor. Mas nosso bom Deus, Gênesis 3,15, eu fiz questão de decorar esse versículo, professor, porque é necessário. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Então, meu caro, um dos sinais dos filhos de Nossa Senhora é o ódio aos filhos da serpente. Justo. E os portugueses tinham tanto ódio dos muçulmanos, é preciso dizer, eles tinham tanto ódio, que depois que eles expulsaram os muçulmanos de Portugal, eles disseram, vamos expulsar os muçulmanos de Granada, vamos tomar Granada. Granada era um território da Espanha. Não era para poder tomar e anexar Granada ao território de Portugal, era simplesmente para poder tirar os muçulmanos da Espanha. Veja só o interesse. Não era por uma questão de anexar a terra. Era simplesmente por um ódio para tirar aquele povo de lá. Por defesa da fé, por amor à santa religião. E agora, bem, esse era o motivo. Bem, uma vez que eles tinham esse interesse, o interesse de ajudar os irmãos, que é tão necessário hoje também para nós, Portugal, quando chega ao reino do Congo, né? Aqui é outra questão brilhante. A Espanha teve os seus métodos, né? Portugal teve outros. O método de Portugal foi um método brilhante, um método de diplomacia, por assim dizer. Levaram os franciscanos, os primeiros missionários eram os franciscanos. Aqui nós temos que puxar a brasa para nossa sardinha, não? Primeiro foram os filhos do pai seráfico, depois os filhos do pai apostólico, né? São Domingos. Primeiro os franciscanos, depois os dominicanos. Quando eles vão do Congo, me parece que eles já estavam levando os dominicanos. Os dominicanos entram em contato com os reis do Congo. Me parece que primeiro foram os franciscanos, depois. E eles convertem o rei do Congo. Converte a nação do Congo. Tanto é que essa nação se torna católica. Eles adquirem certos hábitos portugueses. E inclusive mudaram de nome. O rei do Congo se passou a chamar o rei Dom Alfonso do Congo. E o rei, lembrando que já tinha o rei Dom Alfonso, rei de Portugal. Eles não foram lá e tornaram uma colônia e tudo mais, vamos colocar nosso governador e tudo mais. Não.
E eram considerados irmãos. Tanto é que uma vez perguntaram para o rei Dom Afonso de Portugal o que ele achava do rei Alfonso do Congo. E aí ele disse, não, é meu irmão. É meu irmão. E quando o rei Dom Afonso do Congo pede ajuda a Portugal, porque tinha os Jargas, um povo terrível, terrível, terrível. Os dominicanos mandam cartas dizendo que era impossível de converter aquele povo. Um povo dos hábitos mais baixos. Quando ele pede ajuda, Portugal manda 3 caravelas, 3 tropas para poder ajudar. Eles têm uma navalha fluvial no Rio do Congo e conta a história que apareceu uma cruz no céu e eles ganharam a guerra. Isso na África. Veja, Portugal já estava mandando exército para poder ajudar um povo que estava lá. Esse era o interesse puramente religioso. O interesse de caridade, de ajudar o próximo. Como é que vão dizer então que é uma questão meramente econômica? Isso é uma cegueira. O pior cego é quem não quer ver. E aí, é tão econômico que o país hoje, na Europa, é um dos mais pobres. Sim, sim. A Inglaterra continua com seu poder. Sim. A Espanha, gente, o caminho da perversão acabou com ela. Realmente. Mas as demais nações estão caindo hoje graças ao inimigo número 1 do cristão que estão crescendo. Sim. As nações estão despencando, são a francesa, a britânica, etc, etc, são aquelas que abriram mão de expulsar os morões, os sarracenos, ou esses filhos do diabo de Maomé, e isso está destruindo o costume cristão. Portugal ainda se mantém, embora tenha nos seus territórios a presença destes, mas com seu devido lugar e mantendo essas pessoas na linha, como o presidente da Rússia faz. Deixa os muçulmanos aqui, deixa eles. Pode entrar no exército, sim. Patente alta, meu irmão, aqui não, você cala a boca, senão você é morto. A diferença, né? Mas esses dias o padre João contando uma reflexão. Engraçado, porque todos os países que antes, na crise do arianismo, todas as nações que foram arianas, que a maioria, os bispos foram arianos, o norte da África, Portugal e Espanha, os bispos eram arianos. Engraçado que a França não. A França se manteve católica, a Itália, né, os estados pontifícios, mas aquela parte de Portugal, a Península Ibérica, foi pouco a pouco se tornando ariana. E engraçado que justamente esses locais que se tornaram arianos, depois foram tomados pelos muçulmanos, pelo islamismo. Então o islamismo foi como que um castigo de Deus, não? E hoje nós estamos vendo a mesma coisa. As mesmas nações que deixaram a sua identidade cristã, França, Espanha e tal, esses locais estão sendo invadidos por esse povo. Aí você pega e vê Portugal, Polônia, que ainda mantém a sua raiz, não é? Hungria, essas nações que ainda mantêm a sua raiz, a sua identidade católica, nós não estamos vendo invasão lá. A Croácia, que é chamada de nazista recente, né? Porque não aceita de forma alguma esse acordo de mandar imigrantes para lá, né? Sim, sim. Mas é realmente um castigo de Nosso Senhor, né? Quando os bons se omitem, né? Ou quando começa a fazer a maldade realmente, nosso bom Deus, como bom pai, dá um castigozinho, né? E agora é sofrer um pouco e depois para tornarmos uma grande nação, porque é isso que também nós vamos ver nessa série, não? O início de Portugal, quando ainda nem havia nação, foi justamente essa expulsão. E é Nosso Senhor quem toma a frente, aparece pro Dom Afonso, não? Mas isso vamos deixar para um outro momento. Agora nós já estamos nas navegações, vamos voltar para a linha, porque nós ficamos divagando aqui demais. A conversa é muito boa, não, professor? Mas é interessante. Gostaria que você continuasse esse pensamento seu, que está muito bem interessante para nós aqui. E é justamente isso. As pessoas têm que compreender isso. Primeiro ponto, né? Que não é puramente econômica. Senão Portugal seria uma grande nação poderosíssima no tempo atuais. Era questão propriamente religiosa, até mesmo os atos que eles faziam para que as navegações fossem mar adentro, né, tinha todo um ritual. Sim, todo um ritual, não era algo que acontecia, não, tchau, vai com Deus, não. Tinha missas, tinha toda uma solenidade, ou não? Sim. Aqui é uma questão, aqui é preciso entender muito bem esses fatores, né? O que acontece? Portugal era uma nação católica, era uma nação cristã, então isso estava envolvido na nação inteira. Cada vez que se partia uma nau, que se partia uma caravela,
Dizia-se que era Portugal inteira que estava lá. É claro que Portugal não era uma nação só de santos. Nós vamos ver isso. Os reis todos não foram santos, alguns não foram. O povo não era inteiramente santo, mas era um povo religioso. E era um empreendimento da sociedade por inteiro, uma sociedade cristã. Tanto é que quando se ia, quando se partia uma caravela, era toda a sociedade que estava ali presente. Havia-se as cerimônias, havia-se tudo, e era necessário. E Portugal estava sempre tão interessada no bem espiritual, isso sobretudo, que as cerimônias de envio eram uma coisa interessante. O mosteiro de Jerônimo, não, a Torre de Belém, tudo mais, tão famosa, sempre se partia de lá. E se tinha o famoso sermão do bispo, de partida, entregava-se a bandeira da Ordem de Cristo para o rei, e o rei para o navegador. Tanto é que para Pedro Álvares Cabral veio um barrete do Papa. Verdade. Aqui é necessária outra questão. Portugal não era... Alguns vão perguntar, tá, mas historicamente então foi só por uma questão religiosa? Não foi também só por uma questão religiosa. Havia sim o comércio de especiarias. Esse não era o principal objetivo. Não era. Tanto é que era o seguinte, nós já dissemos, menos de um terço voltava dessas viagens. Então aquele caboclo, interesseiro, que já estava endividado, já não tinha mais situação. Bem, ou eu posso recuperar o meu patrimônio com isso, né, com esse empreendimento, ou então de todo jeito, se eu ficar aqui eu vou morrer. Então, né, apostava. Então, tanto é que uma especiaria que se comprava lá na Ásia, aqui é preciso entender, a Índia, né, acreditava que desde do Cabo das Tormentas, outra questão, né, o Cabo das Tormentas, que depois, quando conseguiu se contornar, chegar na Ásia, aí virou o Cabo da Boa Esperança na África. Antigamente se chamava o Cabo das Tormentas. E aí depois o rei, não é o Cabo das Tormentas, é o Cabo da Boa Esperança. Mudou-se o nome. Então, quando se conseguiu cruzar, uma especiaria que se comprava lá, vamos supor, por R$10, se vendia na Europa a R$40. Aí alguns vão dizer, não, isso era para poder conservar a carne e tudo mais. Não, meu filho, por favor, não seja tão bocó assim. O povo não era tão burro naquela época. Já se havia técnicas de salgar carne, tanto é que o bacalhau não é guardado no sal. Já se havia técnica de defumação, havia diferentes técnicas de conservação. O que havia em Portugal, na verdade, era uma alta culinária. Porque se não fosse assim, por que eu ia comprar uma especiaria lá a R$10 e vender aqui a 40? Quem quer querer comprar aqui a 40? Se não uma pessoa que tem o interesse de uma alta cultura, uma alta culinária. Aqui é necessário essas finezas, essas nuances. Uma outra questão também interessante a esse respeito é que eles cogitavam também o seguinte: bem, essas especiarias estão com os muçulmanos. Comprar deles é fornecer dinheiro para os nossos inimigos. Então como é que fica? Então aqueles que eram mais católicos ainda tinham o pé atrás. Iam mais por um motivo católico realmente. E outra questão também. Aqui é preciso dizer que Cristóvão Colombo, o grande navegador, o descobridor da América, antes de oferecer os seus serviços aos reis de Espanha, ofereceram aos reis de Portugal. Aí vem muitos com aquela história, não, Cristóvão Colombo queria era provar que a Terra era redonda e tudo mais, que achava que a Terra era plana. Mentira, todo mundo já sabia disso. Os quadros, tinha pinturas, né? Carlos Magno segurando o Mas vamos deixar isso para um outro momento. Os gregos antigos. Sim, desde os gregos já se tinha feito cálculos, Eratóstenes. Essa é uma estupidez absurda, professor. Não, realmente. São dos mitos, né? Mas aí o que acontece? Portugal tinha matemáticos competentíssimos. Cristóvão Colombo acreditava que a circunferência da Terra era menor. Esses matemáticos tiveram acesso ao trabalho dos gregos, me parece que Eratóstenes, Euclides, não sei, já tinham calculado a circunferência da Terra com a precisão tamanha. Esses matemáticos tinham acesso a esse trabalho, e aí Cristóvão Colombo teve a ideia, não, eu vou chegar às Índias pelo caminho inverso. Ao invés de ficar tentando margear a África, eu vou atravessar, chegar pelo outro lado. E aí os reis de Portugal disseram, não, você tá doido, rapaz? Se você fizer isso, você morre no meio do caminho. Não vai ter água, não vai ter comida, a comida vai acabar, você não vai dar conta. Eu não, a terra é menor. Portugal já tinha tanta tecnologia que disse, nós não somos burros de colocar o nosso dinheiro numa coisa falida dessa.
E aí eles vão, o Cristóvão Colombo procura os reis da Espanha. E Espanha, que era uma nação muito mais rica do que Portugal, diga-se de passagem, mas que tinha menor tecnologia nesse sentido. Os navios da Espanha depois foram baseados nas naus portuguesas. Frota naval. Todos os países. Foi Portugal quem desenvolveu a tecnologia naval. Foi Portugal. E aqui é outra questão interessante. Uma nau, senhores, não durava muito tempo. As primeiras caravelas eram 1-2 viagens no máximo. Agora, que país que ia querer ficar gastando dinheiro aí à toa, para poder fazer uma viagem e acabou? Imagina, para poder construir aquelas caravelas, toda a tecnologia. Tinha que ser um país muito empenhado. Uma nação realmente com um objetivo muito firme. E Portugal tinha isso. E pouco a pouco foi desenvolvendo essa tecnologia. E foi por isso que não se deu crédito a Cristóvão Colombo. Quem deu foi a Espanha. E graças a Deus, ainda bem que tinha a América no meio do caminho. Porque senão Cristóvão Colombo, se não tivesse a América, ele teria morrido de fome no meio do caminho. Não teria chegado às Índias. Porque o cálculo de Portugal já naquela época já estava correto. Mais preciso. Era o mais preciso. Foi um investimento em tecnologia brilhante. Eles estavam muito à frente das outras nações em matéria de tecnologia naval. Mas também à frente também nessa questão espiritual, não? Sim, era o baluarte da cristandade, né? Sim. Aqui, já desde 1505, foi oficializado quem é da obra da Santa Cruz, quem é aqui quem fez a consagração a Santo Anjo da Guarda, do Opus Angelorum, desde 1505 já tinha sido oficializado o culto ao Anjo da Guarda de Portugal, que depois aparece em 1900 e pouco, agora eu não me lembro, né? Que aparece antes das aparições de Nossa Senhora em Fátima. O Anjo da Guarda em Portugal, o culto já tinha sido estabelecido em 1505. Veja, a nação que já tinha um reconhecimento da importância do seu Anjo da Guarda, que já realmente à frente do seu tempo. Sim. A nação portuguesa. E também à frente o cuidado espiritual. É necessário dizer, sim, que a maioria dos navegadores tinha-se o piloto, né, o que comandava as naus, mas tinha o navegador, o grande que comandava tudo, né? Tinha-se os capitães de cada nau, mas tinha o grande navegador, que era o responsável por tudo. E esse navegador tinha que ser muito duro. Porque imagina, você pega um barco, né? Um barco novinho, cheirando incenso, porque incensava o barco, aquela coisa, todo mundo alegre, todo mundo feliz, partir, vou ser missionário, vou dar a vida por Nosso Senhor, eu estou sendo um cruzado, sobre mim flamula as caravelas, as velas que estão com a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de uma semana, aquele povo suado, aquele povo fedendo, aquela comida estragada. Só o vinho que tá prestando. E aí diz que alguns assim, tá vazio. Que bom até o peso aí de beber tanto, né? Imagina isso então. O povo ficava um tanto estressado. Então o navegador tinha que ser um pouco exigente. Tanto é que conta na história das navegações do Fernão Magalhães, de manhã, né, tinha uma caravela nunca ia sozinha. Iam muitas caravelas. Quando Fernão Magalhães vai e está navegando, aí e todos os capitães tinham que saudar o navegador. Então, quando o navio estava próximo, o capitão tinha que saudar o navegador. Um capitão não saudou o navegador. Fernão Magalhães manda açoitar publicamente o capitão. Por quê? Para evitar motins. Era necessário isso. Agora, Portugal, para poder fazer isso, o que Portugal fazia? Fazia uso de um novo tipo de... Não de um novo tipo. De um tipo de convencimento maior. Os religiosos. Tanto é que Portugal, nas caravelas, não permitia o uso de novelas de cavalaria. É verdade. Não se permitia os jogos de azar. Lembremos que quando Pedro Álvares Cabral vai fazer sua navegação, ele não vem não faz a navegação numa época qualquer. Tinha que ter a época própria, né? As monções marítimas, uma soprava do norte para o sul, movia do norte para o sul, outra do sul para o norte. Então não era qualquer época que podia navegar. E ele sai na quaresma. Verdade. E aí, vindo na quaresma, os religiosos faziam de um tudo, nada de jogo de azar, nada de novela de cavalaria, para manter aquela santidade. Nós somos cruzados de Nosso Senhor, somos membros da ordem de Cristo.
Agora hoje, meus irmãos, alguns a título de alta cultura fica lendo cada porcariada, cada coisa que entra pelos olhos, porque tá lendo, não vê a imagem, mas a imaginação projeta aquilo. Fértil, né? Que é uma coisa... Veja, aí alguns vão dizer, nós vamos ter que ser obtuso para ficar lendo só a vida dos santos. Meu irmão, Santo Inácio de Loyola vai dizer que essa seria a melhor coisa. Santo Inácio ficava lendo novela de cavalaria, ficava lendo alta cultura, né? E tudo mais. Depois, o que ele fez? Num hospital com a perna quebrada, não tinha alta cultura para ele ler. Ele então vai ler a vida dos santos e se converte, se torna o maior soldado de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu pergunto para os senhores, me cite o nome de um dos pracinhas brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Um dos ouvintes, por favor. Eu mesmo não sei citar, mas eu sei citar um dos nobres cavaleiros de nosso Senhor Jesus Cristo, Santo Inácio de Loyola, que lutou há muitos séculos atrás. E até hoje nós sabemos os nomes deles. Porque foram soldados de nosso Senhor Jesus Cristo, não foram soldados dos homens, não foram soldados de nações. Então, é isso que era necessário, que os religiosos tentavam inculcar isso no povo. Nós não queremos meramente nós queremos Deus. Nós queremos realmente nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos a propagação da fé católica. Tanto é que eu até gostaria de convidar os ouvintes agora a uma música. O Frei Lúcio já providenciou. Penso que os mais antigos vão conhecer. O título é Queremos Deus. Oh
Estamos de volta aqui na Rádio Voz do Coração Imaculado, o programa A Perfeita Alegria. Estávamos aqui em off, né, conversando, Frei Lúcio, professor Marcos William. É tanta coisa que a gente fica tenso, né? O professor falou ao Frei Lúcio, olha só, e hoje eu não trouxe o celular em relógio. Frei Lúcio, é muita coisa, olha o tempo aqui. E o Frei Lúcio, né, ele deu aquela intimada para o professor Marcos, dá um jeito de vir aqui mais vezes, né? Não tem desculpa, porque é muito assunto e o tempo já está exaurindo. Então, para parar de falar aqui, eu queria agradecer às pessoas que estão nos ouvindo, que o Senhor possa abençoar cada um. A minha esposa, que está em recuperação, a nossa filha Maria Salete, nasceu, graças a Deus, no dia de São Caetano, né? Mais um aqui para nos dar alegria. Então, continua, meu amigo professor. Acho que o Frei Lúcio fala, chega, Jean, por favor, deixa o professor falar. Bem, na verdade, eu que estou falando por demais, mas nós vimos isso, né? Como que foi interessante essa questão, a preocupação espiritual de Portugal. E aqui é uma questão interessante, nós vamos ver isso ao longo dessa série, como Deus escolheu Portugal. E o mais interessante, meu caro rádio ouvinte, é que Deus escolhe os piores instrumentos. Se nós estamos falando aqui, professor, é porque nós somos os piores, né? Sim. Então é justamente para não criar orgulho, justamente. E tudo mais. Não, que Deus usa os mais porcarias possíveis. O esterco para estar bom. Sim, é justamente o esterco que aduba a planta, não? Para quando surgir a rosa não ficar orgulhosa, mas dizer, não, foi o esterco. Não, o esterco não vai ficar orgulhoso, veja o que eu produzi. Mas ele olhando para si, veja o que eu sou, não, mas o que Deus fez a partir de mim. Deus, a partir de Israel, fez o que fez, uma nação pequena, e Deus fez o que fez com Portugal. Uma nação pequena, que, como eu disse, é impressionante. Tanto é que depois da igreja, uma questão, teve a questão das investiduras na igreja, século XIII, os reis queriam investir, queriam criar os bispos, mas foi um problema. Foi difícil para o Papa poder concentrar esse poder, e depois o Papa vai lá, e para poder organizar o território de missão, e a confiança que a Santa Sé tinha no reino de Portugal, ou seja, era um reino tão católico que tinha tanta confiança, que a Santa Sé vai lá e cria o regime do padroado. Em outras palavras, o rei tinha autoridade tanto na terra quanto no céu. Ele podia criar diocese, podia criar bispo, é claro que tinha que ter o aval de Roma, mas era ele quem sugeria. Roma só ia lá e assinava, metia caneta. E foi assim. Tamanha era a confiança, porque a igreja sabia que aquela nação era uma nação católica. Depois também a Espanha também recebeu, foram os dois grandes padroados, né? O padroado lusitano, o padroado português. Mas porque foram as duas grandes nações católicas. As duas grandes nações que tiveram uma autoridade temporal e espiritual. E Deus fez uso dessa pequena nação. Realmente é instrumento de Deus. Tanto é que o grande símbolo de Portugal é também o símbolo da Ordem dos Cartuchos, né? Mas Portugal, o globo com a cruz em cima. Esse é um símbolo expressivo. Conquistar para nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui é necessário lembrar, o que Lutero tinha feito perder almas na Europa, nosso Senhor Jesus Cristo ganhou nas novas terras, que Portugal desbravou. E aqui outra questão interessante, o casamento que teve, por assim dizer, entre Portugal e as ordens religiosas. Eu disse, primeiramente os franciscanos, tanto é que aqui no Brasil, não, as caravelas partiram com os franciscanos, não foram com os jesuítas, não foram com os dominicanos, não estava o padre José Anchieta na primeira caravela, nem o padre Antônio Vieira. Aqui é preciso puxar a brasa para nossa sardinha, não, professor? Estava, sim, Frei Manuel da Nóbrega e tudo mais, não? Os franciscanos. Né? Até porque aqui é preciso puxar a brasa novamente, os serafins são o primeiro coro celeste, então os filhos do serafim de Assis têm que ter uma certa preponderância também. Ficou perdão da brincadeira, mas muito bem. Depois, uma grande ordem que fez um grande bem foram os jesuítas. Sim. Isso é
indiscutível. O progresso civilizacional. Uma outra questão também que Portugal fez, os condenados à pena de morte, e alguns vão deturpar isso, os condenados à pena de morte em Portugal eram convidados, se quisessem, poderiam ir trabalhar numa armada. Se eles voltassem, a dívida estava perdoada, o crime estava perdoado, porque já iriam morrer, era um risco, 2/3 iriam morrer, então pode ser que eles poderiam ou não morrer. Então, se Portugal dava um benefício, um beneplácito, você tem essa possibilidade. Se Deus lhe conceder a vida, porque se arrependeu, você já sofreu tanto no mar, aquela situação tão andrajosa, tão difícil, e se você voltar, você está perdoado. Então veja, o princípio da caridade. E uma nação dessa nós vamos falar mal, professor? É a mesma coisa, é o filho que bate na mãe. Verdade. Conta uma história, nós já estamos vencendo o tempo, mas eu gosto de dizer, para poder encerrar. Conta-se que Santo Antônio, uma vez confessando, um rapaz chegou e disse: meu padre, eu tenho um pecado, eu chutei minha mãe. Santo Antônio ficou tão nervoso com aquilo que virou e disse o seguinte: o filho que chuta a mãe tinha que cortar a perna. Tinha que cortar a perna de um sem vergonha desse. Santo Antônio. E aí o que acontece? O rapaz fica tão impressionado com aquilo, vai para casa, entra no celeiro, pega o machado e decepra a própria perna. A mãe fica tão horrorizada com aquilo, tão assustada, chama Santo Antônio. Chama Santo Antônio. Santo Antônio chega lá, olha o filho naquela situação e diz: agora sim ele fez certo, porque o filho que chuta a mãe tem que ter a perna cortada. A mãe, implorando, em lágrimas, em desespero, pede a Santo Antônio. Santo Antônio diz: por causa da mãe e não por causa do Senhor, porque eu estava fazendo certo agora. Foi lá e emendou a perna do homem e só ficou a cicatriz. Agora, meus irmãos, como nós brasileiros podemos falar mal de uma nação que nos fez tanto bem? E é o filho que chuta a mãe, é o filho que agride a mãe. Nós não podemos fazer isso. E é esse, penso que seja esse o objetivo do professor Jean, não? Sim, o nosso é esse, é justamente tomarmos cuidado. Por isso que no decorrer dos programas vamos lançar para vocês livros, literaturas que vocês devem procurar ler. Cuidado com aquilo que é ensinado nas escolas. Nem tudo é flores. Na hora que você for cheirar, o cheiro não é tão agradável assim. Parece belo, mas não é. Fiquem com Deus. Salve Maria Santíssima. Ave Maria. Levantai-vos, soldados de Cristo, sus correios voai a vitória, desfralando a bandeira de glória, o perdão de Jesus Redentor. Desfralando a bandeira de glória, o perdão de Jesus Redentor. Não nascemos senão para a luta, de batalha no campo é a terra. É renhida e constante esta guerra, é herança dos filhos de Adão. É renhida e constante esta guerra, é herança dos filhos de Adão. Seguir este Rei glorioso, o divino estandarte da cruz. Ele só a vitória conduz, os soldados briosos da fé. Ele só a vitória conduz,
nossa fé. É Jesus, nosso Rei soberano, de vencer dá-nos firme promessa. Seu amor de atrair-nos não cessa, nos reserva triunfo sem fim. Seu amor de atrair-nos não cessa, nos reserva triunfo sem fim. Levantai-vos, soldados de Cristo, sus correios, rolai a vitória, destradando a bandeira de glória, o penhão de Jesus Redentor, destradando